Oi, loucos por Jesus, chegamos de novo aqui no canal mais louco do YouTube, né? Com a palavra de Deus nas mãos, querendo estudar e aprender mais do livro sagrado. Estamos já caminhando para o finalzinho de Romanos e estamos no capítulo 14 hoje, né? Eu quero que você já vá divulgando aí essa aula para a galera, para o pessoal poder participar. Lembrando que as aulas são todas segundas, terças e quartas, mas as aulas das quartas-feiras são somente para membros exclusivos do canal. Então, se você ainda não é membro do meu YouTube, torne-se membro para você ter acesso a essas aulas exclusivas que passaram e as aulas exclusivas que virão. Pega aí comigo a sua Bíblia, se não puder, presta atenção, mas nós vamos agora estudar Romanos capítulo 14. Diz assim: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Então, Paulo começa dizendo assim: gente, não vamos discutir coisa pesada demais com novos convertidos, né? Não vamos trazer coisas controversas para aqueles que são fracos na fé. Paulo estava dizendo para a gente pegar leve com eles, né? E aí ele já introduz um assunto, que é o assunto da comida. E ele fala, ó, tem gente que acredita que pode comer de tudo, mas os que são fracos na fé, ele deixa bem claro aqui, come apenas alimentos vegetais. Ele já deixa isso claro. Essa é uma das provas bíblicas que nós temos da não necessidade de sermos veganos. Não tem necessidade de ser vegano. Paulo deixa isso aqui claro na palavra de Deus. Aquele que come de tudo, verso 3, não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Então Paulo está dizendo, ó, Deus aceitou aquele que come tudo. E nenhum grupo deve julgar o outro. O que Paulo está mais preocupado aqui não é em fazer os outros comer ou não comer. É não causar polêmica. É não trazer assuntos controvertidos que irão gerar dúvidas no coração daqueles que são fracos na fé. Verso 4. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai. E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Então Paulo está dizendo aqui, ó, vocês não são senhores de ninguém, não. Vocês não podem julgar ninguém. Porque quem julga é o Senhor e Deus é que vai manter a pessoa de pé. É para Deus que as pessoas permanecem de pé ou não. E aí ele encerra dizendo que Deus é capaz de sustentar. Então Deus que mantém cada um de nós de pé. Verso 5. Há quem considere um dia mais sagrado do que outro. Aí agora ele passa do assunto comida para o assunto dia. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial, para o Senhor assim o faz. E aquele que come carne, para o Senhor come, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, e dá graças a Deus. Então, Paulo pega os dois assuntos, dias especiais e comida, e ele fala, ó, quem come, está comendo para Deus. Quem guarda um dia como sendo especial, por exemplo, o domingo, que faça isso para Deus. Quem não faz, que não faça também para Deus. Tá? E aí, Paulo está dizendo que em tudo que a gente deve fazer, deve ser dando graças a Deus. Aí o verso 7, ele diz uma coisa muito legal, pois nenhum de nós vivemos apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Em outras palavras, nenhum de nós é uma ilha. Nós não somos uma ilha, vivemos independente de todo mundo. Não, nós estamos conectados, né? Aí ele diz, verso 8, se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Eu acho isso aqui demais. Paulo está dizendo em outras palavras, gente, nós somos de Deus, vivos ou mortos, nós pertencemos a Deus, nós somos de Deus. Tendo isso em mente, você fica tranquilo. Você está aqui, você está servindo a Deus. Você está fazendo as coisas para Deus nessa terra.
Ah, e se eu morrer de repente? Morreu, está com Deus, né? O próprio Paulo fala lá na frente, nós vamos estudar, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Verso 9, por essa razão Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Então, Jesus é o Senhor dos vivos e dos mortos, de todos. Portanto, você, por que julga seu irmão? Aí ele pergunta pela segunda vez, ó. Por que você está julgando seu irmão? Se Jesus é o Senhor, o que ele está dizendo é isso. Se Jesus é o Senhor dos vivos e dos mortos, por que você julga o seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Do que Paulo está falando aqui? Vai haver um juízo final? Vai. Nesse juízo final vai ser separado os salvos dos perdidos. Mas depois desse juízo final, vai também ter um outro juízo para galardão. Quando a gente for para o céu, nós seremos julgados para ver quem vai receber que recompensa. Isso dentro do céu. Não é possível, por exemplo, que eu, Lucinho, receba a mesma recompensa do apóstolo Paulo, que escreveu metade do Novo Testamento e morreu por amor a Jesus, né? Então, nós teremos que prestar contas de tudo diante de Deus, sendo salvos ou sendo perdidos, né? Verso 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Ó, a terceira vez que Paulo fala. Vamos parar de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Então Paulo está dizendo, não vamos colocar pedra de tropeço para os irmãos. Não vamos dificultar a fé de ninguém. E aí Paulo está dizendo, ó, se alguém considera um alimento impuro, ele é impuro para essa pessoa. Para essa pessoa aí, né? Verso 15. E se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Então, de novo, Paulo não está preocupado com comer ou não comer. Paulo está preocupado em ferir e enfraquecer a fé daqueles que são fracos na fé. E tem gente que é fraca na fé, gente. E nós temos que ajudar essas pessoas e não colocar mais confusão, né, e dificuldade na mente deles. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Aí, Paulo está dizendo, ó, às vezes aquilo que para você é top vai escandalizar o outro. Verso 17, pois o reino de Deus não é comida nem bebida. Olha aí, bem isso que eu estou falando. Ó. Paulo não está preocupado com comida e bebida. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Em outras palavras, se você servir a Deus preocupado com o espiritual, isso é o bacana. E não ferir a fé do seu irmão, você está agindo certo. Verso 19. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Em outras palavras, vamos edificar uns aos outros e fortalecer uns aos outros. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Ó, Paulo insiste mais uma vez nesse assunto. Não vamos destruir o que Cristo fez em nome de comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Então, o problema não é a carne, não é o vinho, não é nada. O problema é você escandalizar, ferir a fé do seu irmão. Tá? Então, essa é a grande preocupação de Paulo. Não é do que comer e do que beber. É da gente não causar escândalo. Assim,
seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz o homem que não se condena naquilo que aprova. Então, se você crê de um jeito, não faça disso uma doutrina, não. É isso que Paulo está dizendo aqui. Se você crê de um jeito, fique isso entre você e Deus. Tá? E aí ele fala, feliz a pessoa que não se condena naquilo que aprova. Então a pessoa disse, vou guardar o domingo. A pessoa começa a não guardar o domingo, ela começa a se ferir. Aí contra a consciência dela. Verso 23 encerra dizendo, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Então Paulo encerra dizendo o seguinte, a base para a gente fazer qualquer coisa no reino de Deus tem que ser o respeito pela fé do meu irmão e temos que fazer qualquer coisa pela fé. Você come pela fé, você guarda o domingo pela fé, tudo pela fé. Assim deve viver um cristão, pela fé, e sem enfraquecer e escandalizar outros. Pai, eu abençoo cada vida que me assiste, e eu te peço hoje, Jesus, que o Senhor nos ajude a não vivermos uma vida tão fria, uma vida tão sem importar com o nosso irmão. Que a gente possa preocupar com a fraqueza da fé alheia. Todo esse capítulo 14. Paulo só está preocupado com uma coisa, que aqueles irmãos mais fraquinhos na fé não sejam escandalizados por nada. Ajuda-nos. Eu te peço, Senhor, e que possamos ajudar os nossos irmãos a avançar e não a retroceder, em nome de Jesus. Você gostou dessa aula de hoje? Se gostou, eu espero que você comente aqui embaixo, vai ser muito bacana. Lembrando que temos aula amanhã, quarta-feira, né? E as aulas são todas segundas, terças e quartas, mas as aulas das quartas são somente para membros exclusivos do canal. Se você ainda não é membro do canal, torne-se membro agora para você pegar as aulas das quartas-feiras que passaram e as aulas das quartas que virão. Temos muitos livros bacanas também, olha aqui. Ame como se nunca tivesse sido ferido, livro maravilhoso sobre perdão. Outro livro sobre perdão, Força para Perdoar, Coragem para Pedir Perdão, um livro que eu escrevi com a minha querida Patti Guel. Um livro fantástico chamado Psiquiatria e Jesus, né? É literalmente um tratamento psiquiátrico usando a pessoa de Cristo. Metanoia, né? A chave está na mente, do meu amigo J.B. Carvalho, um livro que virou muitas chaves dentro de mim. E esse, Como Ler a Bíblia, livro por livro, é a explicação de cada livro da Bíblia antes de você ler. Todos esses livros estão na loja do lucinho.com.br. Lá também tem muitas bíblias, muitas camisetas, muitas pulseirinhas. E nas compras acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. Também quero te convidar a vir conosco para a Terra Santa. Até sexta-feira agora, você pode se inscrever para a nossa caravana de setembro, onde iremos para um cruzeiro marítimo pelas ilhas gregas e Israel. Mas se você não puder ir nessa, já temos 2 caravanas para 2024, né, que você vai amar. Acesse hoje o site viagemcomlucinho.com.br e venha com a gente nessa viagem fantástica. Vai lá no site e faça a sua inscrição na caravana que você preferir. Deus te abençoe e até a próxima aula. Sejam loucos por Jesus.